Salve, salve, amigas da Minerva! Estamos começando mais um PodPed, é o podcast da Divisão de Integração Pedagógica da PR7. E hoje eu estou muito emocionada, sempre eu falo isso sempre que eu começo, mas estou mesmo de fato. A gente vai falar hoje de um tema super caro, que é transição para a vida profissional. Tenho certeza que você que está assistindo, você que está ouvindo a gente, vai ficar ligado e conectado. E aí, antes da gente começar, quero dar uns recadinhos aqui. Gente, não deixa o nosso podcast flopar, por favor. Então vai lá, curte, compartilha com seus amigos. A gente está aqui montando essa estrutura maravilhosa para tentar levar aí bastante conteúdo de qualidade para vocês. E a gente está hoje, né, Camila, com os convidados. Eu vou passar a fala para eles já, mas assim, eu quero dizer que eles fazem parte da história da DIPED. Então, assim, quando a gente lá um tempão atrás decidiu que faria atendimento individual, a gente teve um deles aqui com a gente. Quando a gente decidiu, entendeu que apoio pedagógico tinha a ver com saúde, tinha a ver com atividade física, tinha a ver com meditação, respiração, com conexão com o corpo, ela estava com a gente. Então é sobre isso, é sobre Nicolas e Vitória com a gente hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. E aí eu quero que vocês se apresentem, que é pro povo aí conhecer. Por favor, acho que a gente pode começar com a Vitória, né? Então, a Vitória. Começar pelo final do alfabeto, não sei. Então, gente, eu sou a Vitória. Eu tenho 25 anos, eu sou uma mulher não branca, de cabelos cacheados, uso óculos. E eu venho me fazendo professora e pesquisadora ao longo da minha trajetória de formação. Minha formação inicial foi na educação física, né, como vocês sabem, no bacharelado noturno, então foi aqui da FD, da UFRJ. E no meio do caminho eu vim me encontrando com um outro ponto de formação importante na minha vida, que foi o yoga, né? E nessa relação eu continuei experimentando possibilidades de encontro entre a educação física e a educação brasileira e o yoga como um campo de educação oriental. E aí, nesse meio de caminho, comecei a me experimentar na formação de pesquisadora acadêmica também. Então, fui viver o mestrado na educação na UNI, numa outra universidade. E hoje em dia, estou bastante nesse lugar, assim, interessada em investigar a formação docente, interessada em investigar o movimento como um lugar formativo, pedagógico também, e pensar as relações que a gente tece no cotidiano também, né? Tenho gostado de pensar nessas coisas. E você, Nicolas? Primeiramente, obrigado pelo convite, fico muito feliz de colaborar com a DIPED sempre que eu posso. Meu nome é Nicolas Oliveira, eu sou aluno de graduação em Geologia. Nascido e criado na Zona Sul de São Paulo, me mudei para o Rio de Janeiro aos 18 anos para cursar Geologia aqui na FRJ, na profissão. Já tem tudo isso. Já tá quase carioca. Nossa. Nesse meio tempo, na graduação, eu trabalhei com iniciação científica na área da mineração, na área de petróleo também. Especificamente, eu acabei me apaixonando aqui dentro. Eu sempre fui interessado por ciências, história e literatura fantástica. E aqui dentro da UFRJ, eu descobri e trabalhei o meu gosto pela divulgação científica, no qual hoje em dia eu trabalho e sou colaborador extensionista do Museu da Geodiversidade, aqui do Fundão. Gente, só um parênteses, esse museu é maravilhoso, gente. Quem puder visitar, visitem, porque tem muita coisa linda. Tem em mente. E a gente vai receber vocês de braços abertos. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar com a DIPED para colaborar e falar um pouquinho sobre a minha experiência de eu estou me formando e como está sendo esse período de transição. Isso aí, obrigada. Bacana. E aí, depois assim, né, dessa apresentação e tal, dessas vivências, tanto que a Vitória e o Nicolas tiveram, e aí a gente se depara com um dos grandes desafios, porque ser estudante universitário é desafiador em várias dimensões, né? Mas assim, um desafio que eu acho que grita, né, e que a gente recebe muita demanda nesse aspecto, é essa transição mesmo, né, assim, como vai ser a minha vida depois da experiência na universidade, né? Então, assim, quais eram as expectativas de vocês, né, para essa transição e como tem sido de fato, né, como está sendo esse momento, né, para vocês? Quem começa? Eu posso começar. Bem, quando você fala de expectativas para essa transição, a verdade é que a universidade toda, ela acontece num ritmo muito frenético, né, muitas vezes. Então, meio que a primeira vez que eu tive a chance de parar e analisar essa situação foi agora que eu estou nela. Principalmente o que eu posso dizer. Eu, no meu caso especificamente, eu fui um aluno que foi orientado pela DIPED,
Devo muito a elas, inclusive, pelo trabalho e pela atenção que me deram num momento de dificuldade, que eu tive minhas dificuldades com matérias de exatas na faculdade, isso atrasa um pouco minha formação, mas eu estou aqui, firme e forte, porque a graduação também é um ato de resistência, né? Com certeza. Então, o que eu posso dizer dessa parte é, quando eu comecei a pensar um pouco nisso, a gente cria expectativas. Entre muitas expectativas, a expectativa é que a gente entra na universidade já com uma certa inocência, principalmente quem são, como a gente estava falando até antes, né, pessoas que vieram de família mais da classe trabalhadora, necessariamente pessoas que têm negócio próprio, etc. A gente acredita que inicialmente a gente tem uma certa inocência de acreditar que a graduação é uma porta para elevar a classe social, que não é. Evoluir financeiramente, essas coisas, e é tudo um processo, né? Então, agora, nesse momento, a expectativa era, eu estou me formando. Será que eu vou ser dono mais do meu tempo? Sem a universidade, trabalhando, eu vou ter um horário fixo que eu vou me dedicar ao trabalho e ter mais tempo para mim? Ou eu vou começar a ter um retorno financeiro mais expressivo também, porque significativo, porque se tem uma coisa que faz parte, exatamente, é o básico. Ser universitário você passa por todo o perrengue financeiro possível e imaginável. Então, as expectativas é muito sobre esse financeiro, sobre a questão de como você vai ter o seu tempo a partir de agora, sobre a questão do trabalho mesmo, sobre aplicar as coisas que você vai ter nesse momento. E uma coisa que eu acabei passando, principalmente por ter minhas dificuldades durante a graduação e até mesmo me questionar muito sobre minhas habilidades, a minha capacidade nesse meio tempo, eu estou preparado para isso? Eu estou sendo aqui um profissional completo, um profissional interessante para o mercado de trabalho? Eu vou ser capaz de cumprir essas coisas? E no final das contas, ela está com o quê? Uma síndrome de impostor. Você se pergunta se você é bom o bastante para o mercado de trabalho. Só que a questão é, todo mundo, depois nós um pouco, todo mundo tem que colaborar com o mercado de trabalho. Nós somos indivíduos. O que é ser bom? O que é ser bom, exatamente. Então, eu acho que a minha expectativa agora é onde é que eu me encaixo nisso, como eu posso colaborar e ao mesmo tempo tirar algo que vai ser enriquecedor para mim. Economicamente, socialmente, intelectualmente. Então a expectativa agora eu não tenho a menor ideia, eu estou com medo e entusiasmado. É sobre isso. E Nicolas, você falando, né, que você falou, né, do tempo que você ficou com a gente e das dificuldades que você eventualmente teve, mas o que a gente identificava, né, com relação ao Nicolas, que apesar de algumas dificuldades, ele era muito identificado com o curso, ele gostava da questão da geologia, né? Uma vez a gente passando lá no museu, a gente viu ele, né, com as crianças, explicando e tal. Você acha que isso faz diferença para essa transição? Assim, quando você faz um curso, que apesar das dificuldades, né, a gente não está aqui querendo romantizar as dificuldades, pelo contrário, elas são muitas e complexas. Mas assim, você acha que isso faz diferença para esse olhar, né, que você está tendo, de apesar do medo esperançoso? Ah, sim, com certeza, mas principalmente são as experiências, porque dentro da universidade, a universidade não é só um ambiente de ter aulas, é um ambiente de vivência. Exatamente. Então... Como é importante você falar isso. O quesito muito eu tirei, muitas vezes, em aulas, eu fui inspirado, eu fui desmotivado, eu fui, não diretamente pelos professores, mas pelo meu próprio rendimento. Mas dentro do museu, trabalhando com crianças, fazendo divulgação científica, eu percebi simplesmente que aquilo é apaixonante para mim. Você descobre, às vezes não é sobre você estar se identificando ou não, de repente você está olhando do ângulo errado. E quando você percebe que existem, e quando você finalmente processa que a vida não é algo binário, que você tem pontos positivos e negativos em tudo, e você tem que ter uma perspectiva, você entende que eu pegando e vendo esse lado da divulgação científica, de trabalhar, de encontrar as pessoas e de falar de ciência com pessoas leigas, pessoas da área, etc., eu encontrei ali o combustível para seguir em frente, né, para me manter nas coisas, apesar de às vezes eu não atender exigências que eu mesmo colocava para mim. Então, sim, nós é importante, é fundamental, né? Sim, com certeza. E eu ia falar, gente, que antes de passar para a Vitória, para a gente só dar uma contextualizada, né? A gente escolheu eles dois, né? Porque o Nicolas, ele já tá no finalzinho da graduação, né? Falta muito pouquinho. E a Vitória, ela já se graduou, né? Ela já concluiu e ela já está inserida, assim, já tá tendo essa vida profissional. Então a gente quis trazer eles dois pra gente ver, né, os dois lados, né? Quem ainda tá concluindo e quem já saiu e como tá sendo isso. E aí agora eu vou passar a palavra pra Vitória, pra ela falar
Não, e a Vitória, inclusive, ela deu continuidade para essa questão da vida acadêmica, né? Porque, assim, a transição, ela fala de muitas coisas. Fala do mercado de trabalho, né? Mas fala também de você continuar estudando, né? Continuar, se for o desejo, né? Ingressar nesse universo acadêmico também, né? E aí, quando o Nicolas estava falando, eu ia passar essa bola para você, mas a Camila fez uma boa intervenção, que é isso, assim, quando ele falou de estar em contato com o trabalho em si, de como isso era apaixonante. E assim, a Vitória, ela fez a gente se apaixonar por... É sério, né? Tudo aqui a gente queria chamar a Vitória para fazer as atividades com os alunos, porque ela fez a gente se apaixonar pelas práticas, né, que ela apresentava, que a educação física trazia, as outras práticas integrativas que ela tem afinidade, ela gosta e ela tem propriedade para trazer. Então, acho que isso também te ajudou, né, Vitória? Sim, assim, antes de entrar nisso especificamente, eu acho que tem tudo a ver, dois pontos que o Nicolas falou, assim, que me são muito caros, assim, né? O primeiro que a gente estava falando é o quanto o campo acadêmico não é visto como um trabalho profissional, quanto o trabalho de pesquisador, ele não quer dizer, ele tem ganhado força como um processo de luta nosso, né, de pensar que o pesquisador é um trabalhador sim, e que ele trabalha em muitas frentes, especialmente quando ele não é remunerado também, porque isso é uma questão, porque o fato de não ser reconhecido como um processo profissional muitas vezes, né, na iniciação científica ou o famoso pesquisador voluntário, né, ele está num lugar que é um tipo de trabalho que a gente está exercendo. E que trabalho, né? Porque... E a questão é, bom, excelente quando ele é financeiramente remunerado, né, mas existe um lugar de um ponto de força que é, bom, continuar academicamente os estudos, fala sobre um trabalho também, né? Fala sobre um lugar de campo profissional também, né? Que é uma coisa que a gente estava conversando antes. Sim. Né? E outra coisa que a gente estava falando antes, né? Tanto o Nicolas quanto eu somos oriundos de cursos do bacharel, né? Assim, que é um lugar de cadeira, pensando assim, muito ligado com a área de pesquisa, né? Mas na educação física, não necessariamente falando. Algumas áreas isso é mais estrito, né? A gente vê uma ida direta para o campo da pesquisa, seja no laboratório, laboratório estrito ou laboratório da vida também, né? Que é um laboratório. E que isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque é muito forte na universidade, né? Valorizar esse lugar da pesquisa como um campo profissional também. Claro. E a outra coisa que a gente estava conversando, né, sobre como essas coisas que a gente está dialogando vai depender da origem que essa pessoa tem, né, como sujeito, como território espacial dentro do Rio de Janeiro, como própria questão de classe mesmo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa suburbana, eu fui durante a minha vida toda moradora de Realengo, nascida e criada, como o Nicolas falou. Né? E vizinha de Bangu de Olório. Isso. Então, tem uma questão que eu venho da classe trabalhadora e a inserção profissional, no meu caso, ela não se deu próximo do fim da graduação e nem depois do fim da graduação. Ela começou muito antes do meio da graduação. Então, tem esse lugar que existem estudantes hoje, ainda bem, na universidade, que começam o processo de iniciação do trabalho, né, trabalho/estágio, que às vezes opera até como, né, nessa lógica de trabalho, muito antes desse momento no portal, né, o portal do fim da universidade, que você vai necessariamente adentrar o campo de trabalho. E às vezes um trabalho que nem está relacionado com o que o estudante está fazendo na graduação, por uma questão mesmo de sobrevivência, né? Sim. Quantos estudantes trabalhadores a gente tem na universidade? Muitos, né? E aí existe uma outra transição, né? Que é a pessoa passar de uma área que não é a formação inicial dela, ou a formação que ela está fazendo na universidade, para a área da formação dela. Também é um bambolê, né? Uma relação nesse sentido. Não, e só não querendo te interromper, mas já interrompendo, quando você fala da questão de enxergar a pesquisa como uma ocupação profissional, e assim, eu me pego pensando, e como também é importante pensar a nossa ocupação profissional como espaço de pesquisa. Com certeza. Né? Como o nosso trabalho profissional, né, ele fala sobre pesquisa, e muitas vezes a gente tem aquela ideia, né? Agora,
né, você já terminou o mestrado, você deve ter ouvido falar muito disso, né? Se a gente está pesquisando o objeto, fica perto ou fica longe, né? Cria um distanciamento, não cria um distanciamento, mas como as nossas vivências, né? Quanto as narrativas das nossas vivências profissionais podem ser pesquisa, né? Será que é possível mesmo uma neutralidade? Exatamente. Diante das experiências da vida, né? Exatamente. Total. E aí, uma coisa que o Nicolas falou também que me tocou muito foi sobre algo que a gente também estava falando, né? Sobre essa relação entre o que o mercado está esperando e o quanto a gente reconhece de substrato, de potência para se colocar em jogo, assim, né? Na relação. Porque eu acho que também, acho que não tangencia, assim, eu acho que cruza diretamente a questão da iniciação profissional com como a gente entende a formação, né? Assim, quando ele fala, a universidade, ela é muito além de sala de aula. A formação na universidade e a nossa formação humana, ela acontece na sala de aula, no museu, no pão de queijo, no café, na iPad, no corredor, né? Na fila do bandejão, na festa, na choupar, no trânsito, né? Então é diferente. Por exemplo, o Nicolas mora aqui na Vila, eu morava em Realengo, então é diferente como ele experimenta o trânsito, como eu experimento. Ele vem de São Paulo, é diferente. Sim, a família está em outra, exatamente. Então assim, eu acho que é um lugar de potência também a gente pensar isso, né? O quanto a nossa formação, ela não se restringe a um espaço de sala de aula, o quanto as nossas avaliações, elas não devem, né? Por mais que a gente seja em alguma medida estimulado pela própria organização social, né? Pensar as nossas avaliações por uma nota de corte específica, o quanto existe um lugar que são os nossos próprios desempenhos, que não são necessariamente atingidos por uma meta específica, né? Mas eu fico pensando nisso, assim. E eu acho que isso dá um delineado legal para pensar essa relação como profissional, né? Que será que eu sou tão cru quanto pareço diante de alguém que está há 20 anos no mercado de trabalho? Porque eu acho que isso é uma questão, nós somos jovens. E aí tem a questão da experiência, né? Não, trabalho é inicial, mas você tem que ter experiência prévia. Qual é a experiência prévia? O que se considera experiência prévia? Porque experiência, quantos anos de iniciação científica? Exato. Exatamente. Né? O que está sendo colocado como experiência diante de uma questão de mercado mesmo, né? De demanda de atendimento ao que é necessário atender. Acho que isso é uma questão. Tem que se atender uma performance, mas o quanto de performance a gente tem também, né? Para colocar ali na relação. E é isso, estou falando tudo isso porque isso foram questões que me atravessaram. Assim, eu entrei na educação física e aí no nosso campo, né, da educação física, isso é uma questão muito, muito radical, né, que é a cisão do curso. Então, eu, por exemplo, fui para o bacharelado, mas algo que eu digo hoje, que se eu pudesse ter tempo, se eu tivesse tido robustez de uma galera comigo para pensar o que eu ia escolher exatamente, se era licenciatura, se era bacharel. Eu não sei se eu teria escolhido bacharel, mas também não sei se eu teria escolhido licenciatura, assim, porque eu acho que eu não me senti, revendo hoje essas perguntas, durante esse tempo, né, que a gente ficou pensando, o quanto de suporte eu tive para essa escolha, para entender o que isso significava profissionalmente, inclusive. Né? Porque em questão de campo da educação física, a gente vê que a licenciatura ela tem um amparo muito especial nesse lugar de você sai da formação, você consegue fazer um concurso, você consegue experimentar em outro lugar. E aí eu entrei muito feliz com a escolha, porque eu queria trabalhar com prática de corpo, de movimento, mas eu estava num lugar que era o treinamento de força, a musculação. E percebo hoje em dia, né, que muito influenciada por uma demanda do fitness, muito influenciada por uma demanda que é uma demanda de mercado também. Sim, né? sim, com certeza. Que é o que hoje em dia atrai muitas pessoas que se formam na educação física, né? Especialmente no bacharelado. E aí no primeiro período eu tive uma experiência muito querida com um professor na disciplina de História da Educação Física, que me fez pensar no curso de bacharelado as potências pedagógicas daquela formação, né? Que me fez pensar o campo da educação física como um campo que é da educação e também é da saúde, e também é da biológica, também é um ponto de pesquisa, né? E aí eu comecei a rever, né? Bom, eu quero mesmo estar no treinamento de força?
gosto, quero, mas como eu posso estar? Será que é apenas como me é apresentado ou como eu comecei a querer fazer parte desse campo, né, como uma atuação muito específica, ou eu posso recriar isso, né? Será que eu tenho estratégias para isso? Será que meu campo de atuação me oferta para isso, né? Explorar mesmo. Exatamente. E aí eu fui, assim, trabalhei durante muito tempo, comecei a trabalhar estagiária no terceiro período da faculdade, né, na área de musculação, né, em academias, em situações adversas e diversas, né, nesse contexto. Mas assim, eu me vi depois trocando de lugar, assim, à medida que a formação me conquistava a rever e perguntar, né, aquilo que a gente estava falando lá, acho que é muito mais sobre perguntas do que sobre respostas, né? Sim. E aí a gente estava falando sobre, bom, depois eu fui fazer uma transição que é sair do mercado fora da universidade e entrar num campo de trabalho na universidade. Então eu fui fazer mentoria, estive no PEL, que foi uma experiência muito cara para mim no sentido profissional e no sentido de pensar uma profissão que é integral, né? Sim. Que é formativa, que é de trabalho, que é nesse sentido, assim. E aí eu acho que eu percebo isso, assim, né, na relação de poder ir chegando mais perto daquilo que me fazia perguntar e me interessar e não necessariamente ficar muito cristalizado, assim, sabe? Porque eu acho que isso é uma questão, né? Eu tenho que entrar X tempo e terminar X tempo. Eu falei que eu ia trabalhar com natação e eu tenho que apenas, estritamente, trabalhar com natação pelo resto da minha vida, porque eu falei que eu ia fazer isso, né? Mas o quanto a gente também está atento àquilo que vai movendo e fazendo a gente ser um profissional singular, né? Eu acho que isso que você falou, se me permite acrescentar, é bem interessante também, porque nós acreditamos durante a graduação que a gente vai se especializar numa área, que você se dedica a fazer iniciação científica, especificamente numa área, como por exemplo, eu pessoalmente eu fiz muito na área da mineração, da geologia econômica, mas quando você for trabalhar, por mais que você tenha uma experiência, até uma experiência que você tem que se apropriar, porque você tem que reconhecer a sua iniciação científica, a sua pesquisa, como uma experiência profissional, você precisa reconhecer antes do mercado reconhecer ela. Com certeza. Isso é um ponto importante. Muito. Mas nada te diz que você vai trabalhar com aquilo. Você provavelmente não vai começar trabalhando na sua área de interesse máximo, seja por necessidade ou por oportunidade. Então, querendo ou não, você se forma e muitas vezes, como o está falando, você vai para outra área, você vai para outro meio e isso às vezes pode ser uma expectativa frustrada, né? Porque você imagina, se dedicar a graduação inteira à natação e sair e trabalhar com a parte da musculação, Sim. sabe? Então, como lidar com isso? É outra expectativa que a gente tem que lidar quando está saindo da graduação para o mercado de emprego, quando ingressa. Por exemplo, você já começou na área que você queria? Que você queria participar mesmo? Você saiu de onde você queria na graduação e já começou a trabalhar diretamente no que você já imaginava que ia? Depois dessas transformações todas? Sim. Então, sim, quando eu estava mais ou menos no 2016, eu comecei a formação em yoga, né? Comecei a me relacionar com essa prática, comecei a estudar esse campo. E aí você estava ainda na universidade? Estava na universidade. A transição começou aí. Já começou. Léo, você falou no início, né, que para você, e talvez para grande parte, essa transição não acontece no fim, né? Ela acontece durante a graduação mesmo, Verdade. seja por necessidade ou por oportunidade mesmo. E assim, nessa época eu estava na universidade, eu estagiava com natação e musculação. Estava fazendo a transição de sair da musculação para natação, que é algo que eu nunca tinha visto trabalhando, por exemplo. Porque diferente de muitas pessoas da educação física, eu sempre fiz esportes alternativos, eu não fiz os esportes tradicionais. Então eu fiz Muay Thai, eu fiz capoeira, eu fiz dança, mas não fiz natação quando eu era pequena, assim, projeto significativo, handball, vôlei, porque o corte para chegar em certos esportes é diferente, dependendo da classe social que você circula, né? E aí, assim, nesse momento mais ou menos no terceiro período, em paralelo à formação da universidade, eu comecei a fazer a formação em yoga. E a formação que eu faço e fiz é uma formação que continua, assim, não tem um X tempo para terminar, começa em X e termina em X, não, é uma formação de longa duração, que tem um acompanhamento, assim. E aí foi
E aí, assim, na educação física, eu tive a oportunidade de ter professores, o professor Nilo, por exemplo, né? A gente tem uma disciplina letiva de yoga, né? Onde foi possível criar um diálogo entre isso também, sabe? Eu acho que a universidade tem esse campo muito fértil de você poder chegar mais perto das pessoas, né? Que podem não necessariamente você identificar diretamente que ela fala sobre aquilo, que ela pensa sobre aquilo, mas nas entrelinhas você percebe que pode chegar mais perto, que pode conversar, que tem um diálogo, né? E aí, em 2018, na verdade, foi quando eu comecei, né? Eu comecei a formação em 2016, em 2018 foi quando eu comecei a trabalhar na área que eu atuo hoje, né? Então, hoje em dia, eu sou professora de yoga, atuo com isso, faço atendimentos de preparação corporal também, mas muito pensando nessa relação entre educação física e essa outra prática, e como pesquisadora, assim. Mas foi em 2018, então eu terminei a faculdade em 2019, né? Mas eu sinto isso, assim, eu acho que a mudança de onde eu queria atuar profissionalmente começou um pouco nessa época, que eu comecei a fazer um outro diálogo, sabe? Mas nem sempre isso acontece, né? Assim, nas vivências dos estudantes, eles conseguirem não passarem a graduação toda cristalizados, né? Então, nesse sentido, até que eu queria perguntar isso para o Nicolas, porque a Vitória, quando ela traz essa experiência com o professor, e aí mais uma vez a gente vai falar, né, da importância dessas referências, né, dos docentes para os estudantes, dessas trocas, assim, perguntar pro Nicolas nesse sentido, assim, o quanto que você teve vivências ou não teve, porque isso pode acontecer, né? Nem todo mundo consegue fazer essa conexão a tempo, né, durante o processo da graduação. Assim, você teve algum ponto alto nesse sentido, assim, de uma conexão com alguma atividade específica que você fez, algum professor que tenha nossa, isso aqui me inspira para tal coisa? Teve alguma experiência nesse sentido ou não? Ah, sim. Olha, dentro da graduação, quando você se permite escutar os professores muitas vezes, ou até conversar com eles um pouco fora daquele contexto da sala de aula, etc., a maioria das vezes você vai ficar cativado pela história, pelo trabalho dele, porque fora o trabalho do cientista, tem a história do cientista, e isso é mais correlacionável do que em si a pesquisa dele muitas vezes. Então, todas as vezes que eu parei para conversar um pouco com o professor, para ter uma vivência com ele, etc., eu tive experiências positivas que me acrescentaram aquilo. Inclusive os meus professores orientadores, que estão me orientando na minha graduação agora, eu estou trabalhando especificamente com caracterização de mineralização aurífera, caracterização de jazidas de ouro, com o professor Atlas Vasconcelos e a Mariana Brando, lá da UERJ. Professores maravilhosos, sempre me auxiliaram, me apoiaram. E a coisa mais incrível que eu tenho para dizer eles nunca me trataram como um braço do trabalho deles. Eles me pegavam material de qualidade, dados de qualidade, colocavam na minha mão e falavam, faz o seu melhor. Você era da equipe, né? Você sentia pertencimento naquilo. Exato. Ainda sinto, inclusive. Eles são maravilhosos e eu acho que todo mundo tem essas histórias com professores quando você puxa um pouco disso. Mas do próprio museu, como eu já falei, eu sou aluno extensionista, graduação, eu faço mediação lá dentro do museu. E muitas vezes as duas pontas, de trabalhar desde hard science, que você está lá fazendo uma pesquisa extremamente específica, como, por exemplo, trabalhar com quando começou a ter oxigenação na Terra durante uma determinada época, que eu trabalhei com isso. E até mesmo até a parte específica, como, por exemplo, eu tenho essa criança que hoje está visitando o museu e eu vou explicar para ela como é que a formação da água no planeta Terra, como é que isso aconteceu e a perspectiva de como é que começou a surgir a vida aqui no ponto de vista científico. Então, sim, quando a gente fala de ponto alto nesse quesito, como a Tati está falando, que é o caminho. É difícil quando você separa experiências positivas e negativas, pontos altos e baixos, não, é um todo, né? Sim, é um todo. É um todo, então o que eu posso dizer por mais que eu tenha passado dificuldades e ao longo desse caminho, agora que eu estou chegando na reta final, eu olho para trás com muito carinho por tudo isso, né? Sim. E eu acho que isso é uma das sensações mais positivas que eu estou levando da universidade para fora. É uma sensação de prazer, de prazer de ter passado por todas essas coisas. E é uma macarrão, né? Sim. É bem interessante. Eu acho que é muito do que a gente fala, né? Que estar na graduação é um processo mesmo, né? Então vai ter seus altos e seus baixos, e como tudo isso faz parte mesmo, e no final,
o quanto isso é importante para o amadurecimento mesmo, né? Para você entender o que é você na sociedade, né? O quanto essa graduação ou outras áreas, né, da universidade, né, da pesquisa, da educação, o quanto isso é importante socialmente mesmo, né? Sim. E assim, quando eu vejo o Nicolas falando, e assim, vou falar especificamente do Nicolas, porque a gente teve essa coisa do atendimento, mas a Vitória pode também trazer uma experiência. Sim, foram muitas dificuldades, né? Nossa. Nicolas, assim, essa coisa da família longe, as dificuldades, né? Que não cabe aqui a gente especificar, obviamente, mas assim, foram muitas dificuldades. E aí, como o Nicolas falou assim, não, a gente vai acompanhar pelo DPED, os professores me trouxeram. Aí a gente traz a dimensão do papel da universidade nisso, né? Porque quando a gente vê o Nicolas concluindo uma graduação depois de muitas dificuldades, a Vitória concluindo uma graduação depois de também dificuldades que ela deve ter tido, assim, né? E a gente vê que ela menciona a experiência que ela viveu dentro e fora, porque assim, ela dialogou com alguma coisa fora que dialogou com a universidade. Então assim, o papel da universidade nisso. Né? Então, assim, isso eu acho que é muito importante e que eu queria até que vocês falassem um pouquinho, porque a gente está no processo de avançar enquanto universidade, eu acredito nisso, né? Os profissionais hoje estão muito mais abertos, mas eu sempre falo isso, todo podcast não tem problemas nenhum, a gente ainda está caminhando a passos lentos, né? Sim. Apesar de todos os avanços, a gente ainda encontra muitas dificuldades, assim, relatos de estudantes dizendo, olha, eu tô desistindo porque, assim, ninguém né? E assim, quando eu falo de universidade, eu não tô falando só do professor da sala de aula, eu tô falando de coordenação de curso, eu tô falando dos técnicos que trabalham na secretaria, eu tô falando dos técnicos que trabalham na PR7, que atendem esses estudantes, que oferecem, e tantas outras frentes que fazem a universidade, né? Então, o papel disso, assim, eu queria que vocês falassem um pouco, até para o estudante que está ouvindo a gente, que está ali no terceiro, no quarto, está totalmente fora dos períodos e pensando, meu Deus, mas eles estão concluindo e eu tô aqui ainda. E eu tô aqui ainda, né? Assim, né? A importância de pedir ajuda, né? De ter uma rede de apoio, de entender que essa trajetória ela não pode e não deve ser solitária, né? Eu penso por favor, eu penso que a gente já tava dando um super spoiler entre a gente, conversando antes, assim, a gente falou coisas bem interessantes, assim, né? Eu fico pensando que uma das coisas que é muito necessária pra gente mesmo, né? A nível da gente fazer um start pessoal, também singular, a partir de um coletivo, é que a gente vai... que a principal ideia da universidade atual, né, assim, dessa atualização da universidade, é que a gente saia disfórmico da universidade, sabe? Que a gente saia com uma formação que não vai colocar a gente numa forma, mas que vai possibilitar que a gente transite, que a gente dialogue. Ele, por exemplo, faz um trabalho de extensionista, que é um trabalho pedagógico, que é didático, que é educação, que ele vem de um curso de bacharelado e científico. Então, assim, não, eu sou só... Não dá pra ser só, né? O ser humano não consegue ser só. E você vê que quando ele fala, né? Não, eu vou explicar pra mais nada com isso. Exatamente. Né? Como que esse papel educativo aí vem, né? E pensando nessa coisa de desformar, né? De tirar dessas formas, né? Eu acho que é um trabalho muito novo na universidade, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Quanto tempo tem a PR7, né? Que era a PR7 antes, que é a PR7 agora. Exatamente. Assim. E que existe uma estrutura muito antiga, criada na idade moderna, que continua acontecendo e existindo, e que a luta constante e diária é entender qual é o tipo de sociedade que a gente tem agora, qual é o tipo de necessidade que a gente tem agora, quem são as pessoas, né? E pensar uma nova universidade constantemente, assim. E aí eu acho que isso implica com a temática do podcast anterior, né, que as meninas estavam falando sobre permanência, que é a nossa pauta de discussão. Nossa pauta. Por exemplo, a gente, por mais que sejamos oriundos da classe trabalhadora, né, tem um lugar que em alguma medida, eu tive a possibilidade de chegar junto da monitoria, de chegar junto da Decult, por exemplo. Sim. Só que a grande realidade atual é que grande parte das pessoas não consegue fazer esse movimento porque não tem uma mínima estrutura para conseguir adentrar esses meandros da universidade com uma abertura necessária, com uma entrega necessária, porque, cara, a prioridade é comer, Sim. A prioridade é pagar conta, a prioridade enfim, outras coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse lugar que a universidade, hoje em dia, né, a UFRJ,
e a Unirio também, né, que são as universidades que eu tive a oportunidade de conhecer, tem frentes muito poderosas e muito potentes para fazer esses apoios, por exemplo, né? Tem acompanhamento pedagógico, tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento de trabalho, por exemplo, né? Para mim, por exemplo, quando estava falando sobre onde eu comecei a dar aula em 2018, eu comecei a dar aula num lugar externo, mas a minha maior experiência que hoje eu tenho para bancar, por exemplo, de apresentar um trabalho no congresso, de dar aula fui dar aula recentemente no CEP em Acari, convidada por uma amiga. Cara, 100 crianças, sabe? 30 pessoas, sabe? A experiência que eu tive, que me deu coragem para fazer a experiência, foi no PEL. Foi no programa de esporte desculpa interromper, mas só para explicar, né? O PEL é o Programa de Esporte e Lazer da DECULT, que é a Divisão de Esporte, Cultura e Lazer da PR7. E nesse programa, os próprios estudantes da UFRJ, eles dão monitoria de diversos esportes, né? Aí tinha o yoga, né? Tem xadrez, artes, né? Então, o quanto essas experiências que a universidade pode oferecer também são importantes, né? Mas aí, voltando para o que você está falando, né? Como que a gente pensa nisso? Tem gente que não consegue porque tem outras prioridades mesmo, né? E assim, só para fechar, na experiência com o PEL, sei lá, a gente atendia 3, 4 turmas, eram 30, 40 pessoas, ao todo a gente estava em relação com 90, 120 alunos, por exemplo, né, que é total formação, que é uma troca com pessoas de outros cursos, por exemplo, que eu tinha, que eu não teria se eu tivesse ficado estritamente num espaço linear de formação que eu imaginava, né? Sim. Mas que ao mesmo tempo, hoje em dia a gente tem essas possibilidades, né? E como a gente também se apropria dessas possibilidades que a universidade está ofertando. Sim. E que, né, vocês têm feito um investimento muito grande de divulgação, coisa que a PR7 de 2017, né? Supereste, né? Era Supereste de quando? Supereste. Exatamente. Foi 2018. Olha só. Março de 2018. É novinha, não tem nem 5 A anos. gente tem uma criança pedindo, pelo amor de Deus, vamos aqui, né, fazer acontecer junto, assim. Eu acho que tem esse lugar de estar aberto e também, assim, o que a universidade, enquanto potência, tem para me possibilitar permanecer, fazer uma complementação de renda que seja, né, porque os trabalhos de monitoria operam também com uma bolsa, né, que também é muito importante. Claro. E que é um lugar que também é formação. E no caso do PEL, só para fechar mesmo, assim, que a gente estava falando, uma das coisas que o Bruno, o Leandro, o Ricardo foram atrás foi que o trabalho de monitoria do PEL operasse como um estágio oficial na educação física. Então, eu não precisava sair da universidade para pagar o meu estágio. Sim. Né? Então, isso é uma coisa interessante também da gente pensar. Porque dá de fato oportunidade de quem precisa precisa desse complemento, né, de continuar aqui dentro desse espaço e utilizando, né, tudo que acontece nesse espaço. Né? E assim, quando a Vitória fala sobre o PEL, ela, né, que é o programa de esporte e lazer, ela fala sobre uma atividade que acontece dentro do escopo da assistência estudantil, né? E como é importante a assistência estudantil para as políticas de permanência. Né? O Nicolas é beneficiário dos auxílios também. Sim. E aí você vê essa combinação, que cada vez mais uma hipótese que vem se confirmando, né, nos relatos dos estudantes, de como é importante essa junção do auxílio financeiro com outras práticas, com outras experiências. Porque, assim, o auxílio financeiro ele é super importante, óbvio, mas ele sozinho não garante a permanência, né? E aí, como é importante a gente pensar isso a nível nacional mesmo. Eu tô falando, né, que quando a gente fala de assistência estudantil, a gente está falando de uma política que ela está acontecendo no Brasil inteiro. Sim. E aí, assim, Nicolas, eu queria que você falasse um pouco dessa... Eu fiz uma pergunta pro Nicolas antes, agora eu tô falando porque eu sou essa pessoa que faz várias perguntas, porque vocês vão falando, vai despertando outras questões. E assim, o que eu acho que é muito maneiro, maravilhoso, que quem tá ouvindo a gente, né, tenha, é como eles dois, nesse período de transição, eles trazem a dimensão ampla do que é estar na universidade. Né? Não é só a experiência de sala de aula. Então quem tá ouvindo a gente, é isso. A experiência na universidade, ela não está restrita à sala de aula, né? Sim. E aí eu queria que o Nicolas falasse um pouco disso, assim, tanto da importância desse auxílio financeiro, que ele faz parte, né? Qual foi a pergunta que eu fiz?
Você perguntou mais especificamente sobre o papel da universidade nesse Isso. E aí isso inclui assistência estudantil. Não, tá. Vou tentar. Não, porque isso inclui assistência estudantil, né? Porque o papel da universidade é lá o seu curso, o suporte que você recebe, a sua troca com o museu, enfim. Aí que você falasse. Eu ingressei a começar a receber bolsa e auxílios financeiros da universidade já muito mais tardiamente na minha graduação. Então, desse período que eu não tive, eu fui mais dependente da ajuda da minha família, de bicos que eu fazia, trabalhos aleatórios, e até mesmo de ajuda, né, de amigos que a gente mora em república, que a gente se ajuda, essas coisas. Rede de apoio. Rede de apoio. E o que eu posso dizer é que, como eu já disse uma vez aqui para vocês, em outros contextos, o auxílio financeiro em si, ele realmente não mantém, mas ele devolve para você algum poder sobre a situação que você está. Quando você tem algum dinheiro que você pode arcar com suas contas, que você não é dependente da sua família, dependente de outras pessoas, etc., você meio que você tem uma responsabilidade por aquilo sua, você tem uma margem sua. Por exemplo, quando você tem que tirar uma xerox, quando você tem que almoçar para uma coisa, você não tem que pensar que isso vai estar nas costas de outra pessoa do trabalho, você se sente mais à vontade, você se sente mais um endossamento para ir lá e fazer o que é necessário, muitas vezes em quesitos financeiros, ou quesitos de outra forma. Então, sim, é um auxílio que, como eu já disse muitas vezes, ele não só te dá uma condição financeira, porque é verdade seja dita, no Brasil de hoje as bolsas que a gente recebe não sustentam ninguém. Sim. Mas elas te devolvem um pouco, como posso dizer, uma dignidade financeira, mínima, né? uma dignidade de se respeitar naquele local que você está, né? Sim. Quanto ao papel da universidade, foi falado muito sobre o auxílio o estudante receber o auxílio da universidade, essas coisas, mas eu acho interessante também a gente falar o abandono, muitas vezes, que sofre por parte do servidor, né? É um trabalho hercúleo. Quantas pessoas tem na DPED atualmente trabalhando? 6. Nossa equipe tem Quantos alunos tem na FJ? Entende? Não tem conta que caiba. É um trabalho hercúleo, realmente. E vocês falaram muito sobre de passinho em passinho, mas isso não é uma corrida, isso é uma maratona. É se manter andando, né? Sim. Então, o que é bacana falar sobre tudo isso, sobre até o papel, agora indo um pouco mais da parte intelectual do trabalho, algumas coisas que eu passei, por exemplo. Uma vez eu fui procurando estágio, eu fiz muitas entrevistas de estágio, mas não consegui um estágio numa empresa propriamente dita. E uma entrevista minha me marcou muito, anos atrás isso, que durante a entrevista a pessoa perguntou as minhas expectativas do trabalho. E eu falei. E eu continuei falando. E eu falei muito sobre as coisas que eu gostaria de fazer. Tipo, nossa, eu vou trabalhar com dados de geoquímica, eu adoraria poder interpretar um pouco mais deles, fazer assim. E no final da entrevista, eu tive a sorte de ser entrevistado pelo próprio geólogo, que faria a minha supervisão, etc. Então ele falou, olha, é legal, mas você não ia fazer nada disso. Você ia pegar aqui as planilhas e organizar elas. Tipo, eu não acho nem legal assim, porque você vai se frustrar. E eu fiquei com isso na cabeça. E posteriormente, aqui junto com o professor Atlas, a professora Marina Bruno, eu encontrei um trabalho dentro do trabalho que, aqui ó, tá aqui os dados, faz o seu melhor, como eu já disse antes. Então, muitas vezes, olha só, a gente fala do estágio, mas olha só, a expectativa de sair da universidade para o mercado de trabalho, de encontrar uma experiência, encontrar alguma coisa, sendo que eu tinha experiência aqui e eu ainda não estava explorando ela. Então, a gente falou novamente da vivência, dos espaços, de apropriação, porque, querendo ou não, conhecimento é uma ferramenta de democratização. Sim. Com certeza. E o que acontece? Quando eu tenho a chance de trabalhar aqui com iniciações científicas, com extensão, com trabalho voluntário, monitoria, eu fui monitor, fui extensionista, fui bolsista, fui guia de museu, acho que eu fui capítulo estudantil, fui vice-presidente de tesoureiro do SEG Student Chapter, que é o capítulo de Geologia Econômica da UFRJ. Então, assim, eu tive toda, eu acho que eu não consegui estágio, mas na universidade eu tirei eu provei e tentei de tudo que eu tive. E eu estou saindo para o mercado de trabalho e agora quando eu estava fazendo não me tocava, mas agora eu estou vendo que toda essa experiência eu tenho que me apropriar dela, porque essa é a minha experiência, é isso que eu tenho que oferecer para o mercado de trabalho. Exatamente. E ninguém tem a mesma experiência que eu, assim como ninguém tem a mesma experiência que você. Então, no final das contas, parar de se tratar como
se encaixar propriamente dito, como você falou. Porque uma vaga vai pedir, você tem que saber programar, você tem que ter um inglês fluente e você tem que ter experiência de 2 anos trabalhando nisso. Eu estudei inglês por conta própria e passei em TOEFL. Eu estudei isso por conta própria e fiz uma apresentação e um artigo científico a respeito disso. E eu, dentro da universidade, participei de congresso, etc. Essa é a minha experiência. E talvez o mercado não possa reconhecer isso, mas eu posso reconhecer isso para me colocar melhor no mercado. Exatamente. Então, muitas vezes, o mercado fala, eu quero uma pessoa assim. Às vezes o mercado não sabe quem é você, talvez eles queiram você e você seja melhor para isso. Então, como eu disse, é uma ferramenta de democratização, de empoderamento. E por mais que eu não tenha conseguido estar essas coisas, as minhas experiências me fazem um profissional. Então, acho que a universidade tem esse papel. O mercado, ele não vai pegar todo mundo para estágio, ele não vai comportar todo mundo. Nem todo mundo vai ter um estágio financeiramente remunerado legal, que você vai fazer um trabalho enriquecedor e que estimula. Isso não acontece. Mas na universidade, se você buscar, você encontra. Então acho que a universidade não é para ser uma muleta, ela é para ser um primeiro passo. E quando o mercado, quando os interesses das empresas elas não atendem diretamente ao ensino, ao aprendizado, etc., você se complementa dentro da universidade e leva isso para fora. E isso é o trabalho que você mostra que você pode levar, tipo, essa é a importância da universidade, essa é a importância da universidade pública, essa é a importância da iniciação científica, essa é a importância da extensão. Eu estou me formando como cidadão, eu estou me formando como profissional e eu estou trazendo algo mais para dentro dessa empresa. E talvez não seja reconhecido, mas se eu ter essa chance, eu vou mostrar porque ela tem que ser reconhecida. Esse é o nosso papel, nós somos a pessoa que se forma na universidade é o cartão de apresentação da universidade, muitas vezes. Então, investir no estudante, investir nisso é investir na imagem da universidade, é investir na imagem do Brasil, muitas vezes. Quantos colegas nossos tiveram a oportunidade de ir para o exterior, na época do Ciências Sem Fronteiras, etc. E essas pessoas representaram o Brasil lá fora e mudaram a forma que o mundo viu o Brasil. Mudaram a forma como eles viram cada cidadão brasileiro, mudaram a forma como foi cada uma dessas pessoas. A gente fez construir uma imagem. E essa imagem foi construída da educação, da ciência e da colaboração. Tudo isso auxiliado pelo estudo, pela pesquisa e pelo auxílio estudantil. Então, o papel da universidade nessa formação toda é o quê? É simplesmente toda a base. Você não tem como desassociar. Sem a universidade, a gente não tem o próximo passo. E eu fico pensando assim, né, sobre... Mais do que nunca, acho que a gente está num momento crucial que é necessário usar a universidade, ocupá-la, né, se ocupar em todas essas dimensões. E não só como lugar de trânsito, né? Como ele falou, tô indo ali, vou comer meu feijão com arroz, vou sugar o máximo que eu conseguir, e isso é uma preocupação que eu tenho, assim, né? Uma relação de, beleza, você veio aqui, é uma universidade pública, gratuita, e de qualidade, mas assim, tem uma galera pagando por isso aqui, né? A gente paga imposto real. Sim. Então, assim, como a gente devolve para a universidade também, né? Como a gente tem um sentimento de agradecimento também, de entregar um pouco para a universidade aquilo que você colheu dela, porque ela está aqui ofertando o melhor que ela pode, nas possibilidades que ela pode também, diante dos recursos humanos e de capital que ela tem para fazer, e como você também dá um retorno para quem está lá e está investindo na tua formação, né? Assim. Desculpa, não, é que eu ia até complementar essa parte, desculpa interromper, que é quando você se sente capaz de devolver para a universidade alguma coisa, o seu trabalho, quando você está devolvendo para a universidade, isso em si também é muito empoderador, isso é muito motivador. E se você sente, se eu sou capaz de colaborar com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou capaz de colaborar com qualquer vínculo empregativo que eu tenho. Total, total. E eu acho que isso é um ponto, assim, né? Bom, como a gente pode usar mais a universidade, habitar mesmo os espaços da universidade, habitar com conversa, com coletivo, mas também pensar, poxa, será que tem outros espaços que eu gostaria de transitar? Porque isso também é uma questão, né? Assim, de conhecer a própria universidade, porque tem coisas que eu comecei a conhecer da universidade muito perto do meu período de finalização. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre outros recursos que não o recurso financeiro, né? Então, por exemplo, eu falei, né, não venho de um lugar que me possibilitou fazer balé a vida inteira.
brasileira, não veio de um lugar que me possibilitou. Uma das necessidades que a gente tem na educação física, que é uma questão política que a gente discute o tempo todo, é que quem se forma em educação física não tem que entrar na educação física sendo atleta, ponto. Sim. A gente não se forma atleta, ponto, né? Então, você vai aprender o que você tiver que aprender e você não tem que dominar as técnicas, você tem que, com o seu corpo, você precisa realizar outros tipos de mecanismos de atuação educativa e pedagógica com aquilo, né? Mas, por exemplo, o PEL, ele oferta de yoga que, infelizmente, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, é uma prática elitizada. Né? A gente vê que está no território de muita zona sul e zonas centrais de interesse da cidade. Sim. Por mais que a gente tenha grandes movimentos como yoga de rua e outros projetos que trabalham com essas frentes de democratização da prática, mas a gente tem desde yoga e natação. Sim. A gente tem desenho e tem xadrez. A gente tem pilates, que é outra prática corporal também muito elitizada. E a gente tem vôlei, com excelentes profissionais, formado por um lugar de referência também. Então isso é pra gente, isso é pra gente usar. Sim. Então isso é para a universidade inteira, é para técnico, é para estudante, é para todo mundo, né? Para docente também. Então tem esses suportes, né, que você estava falando sobre suportes que são potentes e dizem muito além do que um substrato financeiro, mas que já é um lugar, que é também um lugar de potência, de fazer práticas de lazer, de esporte, de coletivo, de conhecer outras pessoas. E tá aqui, né? E você falou do PEL muitas vezes, né? E o PEL são alunos, são estudantes que estão guiando os estudantes nessas atividades. Que muitas vezes já estão iniciados profissionalmente. E isso é uma coisa que também é uma coisa com o papel da universidade, porque sobre o papel da universidade em estudo. E muitas vezes o papel da universidade não é só esse papel de instituição, mas é o papel de convivência, do social das pessoas, porque na universidade você faz sua rede de apoio. Os seus colegas, agora que eu estou procurando emprego essas coisas, as melhores oportunidades, as que eu tive melhores retornos foram de vagas e coisas que colegas me apresentaram, me indicaram. Sim. E é como é feito hoje em dia. Não é o ideal, claro, mas é como é feito muitas vezes. Então, ou até saber de uma vaga, precisamente, né? A gente não consegue estar ligado né? Saber de um concurso. O LinkedIn é críptico muitas vezes, né? Mas nesse quesito de a sua vivência dentro da universidade, como você está trabalhando com as pessoas, o seu colega de turma, talvez você não tenha uma amizade muito profunda com ele, muito próxima, mas você trabalhou várias vezes com ele e ele conhece o seu trabalho. E às vezes ele que vai te dar essa impulsionada para alguma coisa que ele já viu, ou te indicar para alguma coisa, ou te apontar algo. Então, outro papel da universidade, que não está diretamente ligado com os funcionários da universidade, é a interação entre os estudantes. Então, fazer essa rede de apoio, essa rede de contatos, que não necessariamente é utilizada para se colocar na frente dos outros, mas para se... Como conexão mesmo. Como conexão mesmo, como porque vínculo, né? a gente não vive nesse vácuo, né? Sim, com certeza. Então, por exemplo, você vê empresas ou grupos de pesquisa que são formados por pesquisadores que se conhecem, que vão conhecer o trabalho do outro. Então, conhecer, interagir com seus outros colegas, até de outras turmas, de outros cursos, que é uma coisa que precisa muito, interagir com pessoas de cursos diferentes, é o que te leva, é uma das coisas da universidade que te leva a se expandir e conseguir mais coisas. Que amortece ou até constrói pontes novas, né, para essa saída da universidade para o mercado de trabalho. E uma coisa que eu fico pensando é que isso é falar sobre entrada, permanência, continuidade e finalização do percurso profissional. Assim, porque trabalhar é um jogo de corpo o tempo todo. E é jogo. Como jogo, tem regras, tem desvios, tem... como uma roda de capoeira, né? Você tem ali que fazer umas esquivas, você tem que estar com um olhar assim de opa, qual que é, né? Então a gente estava falando sobre se apresentar antes, né? Como a gente vai se apresentar? E aí quando você fala, quando eu me empodero daquilo que eu tenho para ofertar, a minha apresentação muda. Sim, o meu jogo de corpo muda. Porque trabalhar é você entender que você tem que conviver com 6 pessoas na tua divisão. E, bom, eu espero que vocês tenham a grande alegria de gostarem de si entre vocês, mas nem a grande realidade é que você vai ter uma afinidade mais com uma pessoa, outra pessoa nem tanto. E você vai ter que conviver, você vai ter que conversar, você vai ter que se relacionar, que eu acho que é um ponto de muita força da fala do Nicolas, né? O como o trabalho não tem a ver só com vou lá, vou prestar o serviço que eu tenho que prestar, vou receber e vou pagar meu boleto no final do mês.
E aí, atrasou o salário, por exemplo, e aí, como é que eu faço? Com quem que eu converso? Como é que eu chego na informação, né, assim, um exemplo bobo que não é bobo, né, na real. Não, mas você puxou uma coisa bem legal, né, que é sobre, eu acho que na universidade a gente começa essa formação da maturidade do profissionalismo. Precisamente, aqui que você aprende a conviver com as pessoas variadas, de classes sociais variadas, de histórias variadas, respeitar essas histórias desse trabalho e tirar os melhores resultados disso dessa convivência, seja em quesito de compartilhamento de experiência, seja em quesito ou em quesito de produção e resultados. E uma coisa que a gente sempre fala... Você vai falar mesmo que assim, ser estudante da universidade é ser um profissional em formação. Eu sempre falo isso. Porque às vezes quando o estudante ele sai do ensino médio já entra na universidade, ele não tem essa dimensão, né? Com a relação de estudante. Isso, e aí traz aquilo que você trouxe, né? Traz aquilo que você trouxe, ficou ótimo. Mas enfim, é aquilo que você falou, que assim, muitas vezes a gente pensa, né, quando a gente já tá no final da nossa cabeça, eu vou pensar no mercado de trabalho, na minha inserção nessa vida profissional quando eu estiver no fim, mas não é só no fim, né? É tudo, é toda a experiência que você vai viver aqui, e você já entra aqui estando um profissional em formação mesmo, né? Sim, assim, o que eu tenho pra dizer é que a gente tá tendo uma aula aqui hoje, né? Porque a gente tá falando sobre... A gente tá falando sobre democratização, a gente tá falando sobre permanência, a gente tá falando do papel da universidade, das vivências dos estudantes, porque isso é muito importante. E assim, eu acho que nada mais deixa pra gente ir pro nosso momento que hoje você me chamar, porque eu lembrei da vinheta. Nós vamos agora pro nosso momento Paulo Freire. Roda a vinheta. Gente, a gente está vivendo um tempo, a gente está gravando esse podcast aqui no mês de outubro, então a gente está vivendo um tempo muito importante, tempo de eleições, tempos de mudanças, tempos difíceis. E a gente vai fazer o momento Paulo Freire hoje, falando uma frase importante que eu acho que vai ficar aí de mensagem para a gente refletir, para a gente tentar colocar em prática. Né? O momento Paulo Freire, no último podcast eu falei um pouquinho sobre ele, a ideia é sempre trazer um pouco sobre quem foi esse homem, né, essa referência na área educativa, e hoje eu vou ler essa frase do Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança só do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros, fazer de outro modo. Assim a gente faz essa inspiração aí com Paulo Freire. E aí eu termino, antes de agradecer, perguntando para vocês, o que você quer que a UFRJ construa na vida dos seus estudantes? O que você espera? Né? E o que você tem vivido de experiências para contar pra gente? E eu quero agradecer muito essa parceria de hoje. Eu estou emocionada de verdade. Quero agradecer, sim, é uma alegria ver o Nicolas aqui, é uma alegria a Vitória aqui. E eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Obrigada. A gente agradece muito. Obrigada, gente. Parte das experiências. Exatamente. Cada curso, cada estudante tem um negócio próprio para acrescentar. Então, acho que vale você... A experiência de vocês é um recorte, né? É um recorte, Não vai acontecer igual com todo mundo, nem todo mundo vai viver. E aí... Tudo bem, né? E tudo Sim, bem. não, claro. E é isso, assim, são vivências, e as vivências são múltiplas, né? E aí a gente esqueceu de um negócio que a gente mergulhou tanto aqui hoje, gente, nessa conversa, que é uma conversa tão profunda, eu acho que a gente tá mexido, tocado. E é tão legal isso, porque educação fala sobre afeto, né? Então... Que a gente esqueceu da lembrancinha dos nossos convidados! Pensa que vem aqui, nós damos domingo pra tudo! Ah, que bonitinho! Pode abrir. Meu Deus. Aquela que deixa o pente aqui pra ajeitar. Ah, que lindo! Nossa, que É um legal! carinho pra vocês, pra essa... Gente, obrigado, Ai, por favor. gente. Gostei muito. Um chocolatinho pra dar Ai, eu só vou lá. uma alegria na vida. Outro abraço. Ah, tá bom. Da Vitória dele. E a gente tem que tirar foto. Eu abracei a Vitória. Vamos tirar foto. Sim. Ah, que bom. Muito obrigada Feliz. mesmo.